Você sabia que há uma arma secreta, dada diretamente por Deus, que é capaz de derrotar qualquer inimigo, vencer as batalhas mais difíceis e te proteger contra as forças do mal? Não é uma espada de ferro ou aço, mas algo muito mais poderoso, a palavra de Deus. E o melhor de tudo é que essa espada já está em suas mãos. Mas a grande questão é: você sabe como usá-la? Sabe como ativar o poder que Deus te deu para vencer a guerra espiritual que você enfrenta todos os dias? Neste vídeo, vamos desvendar o verdadeiro poder da espada do céu, uma arma celestial que foi projetada para todos os escolhidos de Deus. Você vai entender como essa espada é mais poderosa do que qualquer outra força humana e como ela pode te dar vitória nas situações mais desafiadoras da sua vida. Hoje, vamos explorar como a palavra de Deus se torna a sua maior aliada em tempos de luta. Vamos ver como usá-la para combater a ansiedade, o medo, a dor e as dificuldades que surgem ao longo do caminho. E no final deste vídeo, você será encorajado e capacitado a tomar a sua espada em suas mãos e começar a usar o poder da palavra de Deus em sua vida. Eu sei que a vida pode ser difícil, as lutas espirituais são reais e muitas vezes nos sentimos sozinhos ou vulneráveis. Talvez você esteja se perguntando se realmente consegue superar os desafios que está enfrentando. Se você já sentiu esse peso, essa incerteza sobre o futuro ou a sensação de estar perdido, este vídeo é para você. Você foi escolhido por Deus. E Ele te deu uma arma invencível. A espada do céu é a chave para a sua vitória. E estou aqui para te mostrar como usá-la para que no final você possa caminhar com mais fé, força e confiança. Agora, vamos entender profundamente o que significa carregar a espada do céu e como você pode começar a usá-la para enfrentar os desafios do dia a dia. Prepare-se, porque o que você aprenderá aqui pode mudar a sua vida de forma extraordinária. Não espere mais para tomar posse dessa espada. Clique no botão, inscreva-se abaixo e compartilhe este vídeo com alguém que você ama, porque juntos podemos fortalecer nossa fé e vencer qualquer batalha espiritual. Deus já te deu a vitória. Agora é a sua vez de usá-la. Vamos começar? Reflexão bíblica e espiritual. A espada de Deus não é apenas uma metáfora ou um símbolo. Ela é real e sua presença em nossa vida é um poder imenso dado diretamente pelo Criador. Para entender como podemos usar essa espada de forma eficaz, precisamos olhar para as Escrituras e compreender o que a palavra de Deus diz sobre ela. Na Bíblia, a espada é mencionada em várias passagens, e uma delas nos traz uma revelação poderosa sobre o que significa estar armado com a palavra de Deus. Vamos explorar isso mais profundamente. A palavra como espada, Efésios 6,17. Em Efésios 6,17, o apóstolo Paulo nos instrui a tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta passagem faz parte da famosa armadura de Deus, onde Paulo descreve como os cristãos devem se preparar para as batalhas espirituais. A espada do Espírito é a única arma ofensiva listada nesta armadura, e isso revela algo muito importante. A palavra de Deus não é apenas uma defesa contra os ataques do inimigo, mas também uma arma poderosa para avançar e conquistar. Ao carregar a espada do Espírito, estamos abraçando a autoridade de Deus e nos tornando instrumentos de sua vontade. E o que é essa palavra, senão a própria Bíblia, inspirada por Deus e escrita por homens escolhidos, que nos revela sua vontade e suas promessas? Quando Paulo fala sobre tomar a espada, ele está nos convidando a nos envolvermos profundamente com as Escrituras, a conhecê-las, a meditá-las e, o mais importante, usá-las como uma ferramenta ativa em nossa vida espiritual. Mas como fazemos isso no nosso dia a dia? Como usar a espada do Espírito no dia a dia? A espada do Espírito não é uma arma física, mas uma ferramenta espiritual. Ao estarmos armados com a palavra de Deus,
conseguimos resistir aos ataques de Satanás, ao mesmo tempo em que podemos avançar em nossa vida com mais confiança e coragem. A Bíblia nos ensina que as palavras têm poder. Jesus, em sua batalha contra o diabo no deserto, Mateus 4, 1-11, usou versículos específicos da Escritura para repelir as tentações de Satanás. Ele não usou palavras próprias ou pensamentos de sua própria mente, mas citou a palavra de Deus, provando que somente a palavra de Deus tem poder para derrotar o mal. Quando você se vê diante de um desafio, não é necessário se desesperar. A espada do Espírito está ao seu alcance, e ao proclamá-la em sua vida, você começa a enxergar uma transformação. Se estiver enfrentando tentações, medite em passagens como 1 Coríntios 10, 13, que diz: "Não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, que não deixará que sejais tentados além das vossas forças." Isso é mais do que um consolo. É uma arma que destrói a mentira de que você está sozinho ou sem recursos. O poder da palavra em tempos de dúvida e medo. Às vezes, a batalha não é contra um inimigo físico, mas contra o medo e a dúvida. Talvez você esteja questionando sua própria fé ou se perguntando se será capaz de superar uma situação. Eu entendo como é sentir-se fraco ou inseguro. Mas lembre-se, a palavra de Deus é poderosa em tempos de fraqueza. Em Isaías 41:10, Deus diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Essas palavras de encorajamento são um exemplo claro de como a palavra de Deus pode ser um escudo contra a insegurança. Toda vez que você se sentir pequeno diante das circunstâncias, reclame a espada do Espírito e lembre-se de que Deus é seu refúgio e fortaleza. E há mais. Em 2 Timóteo 1:7, a Bíblia nos ensina que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Se você está enfrentando uma luta emocional ou mental, essa verdade é como uma espada afiada, capaz de cortar os grilhões do medo que te aprisionam. Espada de Deus para o crescimento espiritual. Agora, como essa espada pode te ajudar a crescer espiritualmente? Além de ser uma arma de defesa e combate contra os ataques do inimigo, ela também é um instrumento de crescimento pessoal. Quando você se envolve com as Escrituras, não está apenas se protegendo, mas está sendo moldado e transformado por Deus. A Bíblia é viva e eficaz, como diz Hebreus 4:12. Ela tem o poder de discernir nossos pensamentos, atitudes e intenções mais profundas. Usar a espada de Deus é entrar em um processo de transformação contínua. À medida que você medita nas Escrituras, Deus começa a te ensinar, a te corrigir, a te orientar, e o Espírito Santo traz à tona as verdades que você precisa em cada momento da sua vida. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas é um processo de edificação constante. O uso da espada para fortalecer outros. Uma das maiores bênçãos de carregar a espada do Espírito é que você pode usá-la para ajudar outras pessoas. Em 2 Timóteo 3:16, a Bíblia nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e treinar em justiça. Quando você se apropria da palavra e a usa em sua vida, você é equipado para compartilhar essas verdades com outros, fortalecendo os que estão ao seu redor. É como um guerreiro que, ao treinar com sua espada, se torna habilidoso e pronto para ajudar outros a lutar as suas próprias batalhas. Da mesma forma, você pode usar as Escrituras para encorajar, ensinar e orientar os outros, sendo uma fonte de luz e esperança no mundo. A espada do Espírito, a palavra de Deus, é muito mais do que um simples texto ou mensagem antiga. Ela é viva, poderosa e prática. Quando nos armamos com a palavra, nos tornamos invencíveis diante dos desafios e das batalhas espirituais que enfrentamos.
seja em tempos de tentação, medo, dúvidas ou até mesmo nos momentos de aflição. A palavra de Deus é a espada que nos sustenta e nos dá a força para avançar. Agora que você já sabe como usar a espada de Deus em sua vida, é hora de fazer um compromisso sério com ela. Comece a aplicá-la diariamente em sua vida. Medite nas Escrituras, declarando a palavra sobre os seus desafios, e você verá como o poder de Deus começa a transformar sua realidade. Em nossa próxima parte, vamos falar sobre como essa espada não só te fortalece, mas também te prepara para conquistar grandes vitórias espirituais. Fique com a gente, porque a jornada está só começando. Como carregar e usar a espada do Espírito em sua vida? Agora que entendemos a importância da espada do Espírito como a palavra de Deus, é hora de colocar tudo isso em prática. Afinal, o que adianta saber que você tem uma arma poderosa se não a usa para lutar suas batalhas? Nesta parte, vamos explorar histórias reais, exemplos práticos e dicas poderosas para que você possa carregar e usar essa espada de maneira eficaz em seu cotidiano. Prepare-se para um despertar espiritual, porque você vai entender como transformar sua vida com as verdades que estão ao seu alcance. A jornada de Maria. Vamos começar com a história de Maria, uma jovem que, assim como muitos de nós, estava atravessando um período de dificuldades. Maria trabalhava em um emprego exaustivo, enfrentava problemas familiares e estava lidando com um medo constante do futuro. Ela se sentia perdida, como se estivesse sozinha e sem forças para seguir em frente. Mas algo aconteceu que mudou sua vida para sempre. Ela decidiu tomar a espada do Espírito e usá-la para enfrentar seus desafios. Maria começou a estudar a Bíblia regularmente, mas o momento de transformação começou quando ela tomou a decisão de declarar as Escrituras em sua vida. A primeira passagem que ela escolheu foi Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Todos os dias, ela afirmava essas palavras sobre si mesma, especialmente quando o medo e a insegurança surgiam. O impacto foi imediato. Embora a situação de Maria não tivesse mudado instantaneamente, sua perspectiva mudou completamente. Ela começou a ver a mão de Deus em cada área de sua vida, e as promessas da palavra começaram a dar-lhe confiança para tomar decisões corajosas. Maria não estava mais se sentindo sozinha. Ela sabia que tinha a espada do Espírito em suas mãos e que Deus estava ao seu lado em cada batalha. Como resultado, sua vida começou a mudar de maneira radical. Ela se tornou mais forte espiritualmente, mais corajosa emocionalmente e começou a ver as portas da providência de Deus se abrindo para ela. A história de Maria é um exemplo claro de como a espada do Espírito pode transformar a sua vida. A palavra de Deus é viva e quando você começa a usá-la de forma ativa, ela se torna uma fonte de poder, confiança e transformação. Agora que vimos o poder da palavra em ação, vamos entender como você também pode começar a usar essa espada diariamente. Aqui estão 3 passos práticos que Maria e muitos outros usaram para transformar suas vidas. Não há como usar a espada sem conhecê-la profundamente. Estudo e meditação são os primeiros passos para internalizar a palavra de Deus. Não estamos falando apenas de ler as Escrituras apressadamente, mas de investigar, refletir e meditar nelas, permitindo que elas se tornem parte do seu ser. O Salmo 1:2-3 diz: Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Aqui, o salmista nos ensina que meditar na palavra é como ser uma árvore que cresce forte e frutifica.
Você será imbatível em sua fé e em suas batalhas espirituais quando fizer disso uma prática diária. Dedique um tempo do seu dia para estudar e refletir nas Escrituras. Não é sobre quantas páginas você lê, mas sobre quanto você entende e aplica. Comece com passagens que falam diretamente com a sua situação e depois expanda para outros livros e temas que Deus colocar no seu coração. Agora que você estudou e meditou, o próximo passo é declarar as promessas de Deus em voz alta. Quando você declara a palavra de Deus, você está ativamente usando a espada para combater as mentiras, as dúvidas e os ataques do inimigo. Um exemplo de como isso funciona está em Romanos 10:17, que nos diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Ou seja, ao falar as promessas de Deus, você está alimentando sua fé e anulando as mentiras do inimigo. Se o medo tenta te paralisar, declare com força: Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, amor e autocontrole. 2 Timóteo 1:7. Lembre-se, as palavras têm poder e declarar a palavra de Deus é um ato de fé e uma forma de afirmar a autoridade que você tem sobre a sua vida. A cada declaração, você está usando a espada para cortar os obstáculos espirituais e abrir caminho para a vitória. A espada do Espírito não é uma arma para ser guardada apenas para si mesmo. Ela foi dada para que você possa lutar em favor de outros também. Quando você compartilha a palavra de Deus com os outros, você não apenas fortalece sua fé, mas também ajuda a levantar os outros em sua caminhada espiritual. Jesus nos disse em Mateus 28:19-20, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui, Jesus nos comissiona a usar a palavra para alcançar e fortalecer outros, não apenas para nos proteger. Toda vez que você compartilha uma escritura com alguém, você está armando outra pessoa com a espada do Espírito. Isso pode ser feito de várias maneiras, seja enviando uma mensagem de encorajamento, falando uma palavra de vida para alguém em necessidade, ou até mesmo compartilhando seu testemunho de como a palavra transformou a sua vida. Agora que você tem a espada do Espírito em suas mãos e sabe como usá-la, é hora de avançar. Cada passo que você der em direção à aplicação prática da palavra de Deus vai resultar em uma transformação. Se você já começou essa jornada, não pare por aqui. Se você ainda não começou, que tal dar o primeiro passo hoje? A espada que Deus lhe deu é poderosa, eficaz e pronta para ser usada. Não importa qual seja a sua batalha, você tem tudo o que precisa para vencer. Use a palavra, declare as promessas de Deus e veja como Ele começa a operar em sua vida de formas extraordinárias. Compartilhe com aqueles ao seu redor, fortaleça-se a cada dia e permita que o poder de Deus flua através de você. Juntos, vamos avançar, armados com a espada do Espírito, prontos para conquistar e viver a vida abundante que Deus preparou para nós. Agora que você está pronto para agir, fique atento ao nosso próximo vídeo, onde vamos aprofundar ainda mais sobre como a oração se conecta com o uso da espada do Espírito. Você não vai querer perder.